é Jânio Oliveira, sou professor do Colégio da Unidade e vou conversar com vocês sobre a obra Melhores Contos, da escritora paulista Lígia Fagundes Telles. Lígia Fagundes Telles, que infelizmente nós perdemos recentemente, agora em abril de 2022. Ela, que era considerada o maior nome da literatura brasileira ainda vivo, era chamada carinhosamente de a Dama da Literatura Brasileira. Lígia chegou a concorrer ao Prêmio Nobel da Literatura em 2016, um prêmio ainda inédito para o nosso país. Foi uma perda imensurável para as letras brasileiras e para a nossa cultura de modo geral. Assim como outros nomes da geração de 45, a autora paulista privilegiou na sua obra um olhar para o interior do homem. Sua literatura tem um forte tom intimista, sendo que a exploração psicológica das personagens se tornou uma marca constante, presente nos seus contos e romances. Por se tratar de uma coletânea de narrativas, há em Os Melhores Contos uma variedade maior de temas do que em outros livros da autora. Encontramos na obra histórias que envolvem morte, conflitos de família, paixões não correspondidas, a descoberta do amor, além de um conto com forte teor político, que é Seminário dos Ratos. A maior parte das histórias mantém uma narrativa de caráter realista, representando pequenas cenas do cotidiano. Todavia, o mundo do sonho e do fantástico também ganham espaço, como no conto Noturno Amarelo e A Mão no Ombro. O autor argentino Júlio Cortázar, que foi o outro mestre do conto, em um famoso texto compara o conto à fotografia. Para Cortázar, o conto deve ser a captura de um momento, de uma cena. Se nós partirmos das concepções de Cortázar, podemos dizer que os contos da autora brasileira são exemplos perfeitos do gênero. As narrativas de Lígia acontecem em curtos espaços temporais e retratam cenas corriqueiras do cotidiano, como uma conversa entre dois irmãos, no conto Verde Lagarto Amarelo. Uma reflexão de uma mulher sobre o seu passado, apenas um saxofone, ou apenas um marido assistindo a sua esposa se vestir para uma festa e sabendo que a vai perder, como no conto As Pérolas. Lígia penetra no psicológico dos personagens e consegue descortinar todas as tensões escondidas numa cena que é aparentemente banal. Esta incursão psicológica acaba revelando sentimentos não nobres que o ser humano tem, como a inveja, o ciúme, a crueldade. Isso não quer dizer que as personagens façam parte de uma dicotomia entre boas e más, apenas são revelados aspectos humanos que muitas vezes escondemos de nós mesmos. Definitivamente podemos afirmar que as personagens dos contos não são tipos ou caricaturas. A autora cria seres complexos de modo a alcançar um realismo na apresentação. A precisão da narrativa da autora faz com que os aspectos sensoriais ganhem importância na obra. Tanto as percepções quanto as memórias das personagens são repletas de cheiros, cores, sons, algumas vezes causando um efeito sinestésico, como mostra o título do conto Noturno Amarelo, ao unir a cor amarela ao gênero da música clássica denominado noturno. Em apenas um saxofone, é através das notas musicais que o amado da protagonista se expressa, e na narrativa, antes do baile verde, o verde acaba se tornando uma cor da alegria e também, mais tarde, da morte. Destaca-se também nos contos de Lígia Fagundes Telles a presença da morte. A finitude do homem aparece nas mais diversas formas e em praticamente todas as histórias. Em alguns contos, os personagens precisam lidar com o fim que se aproxima, seja o seu fim ou o fim do próximo. No conto Antes do Baile Verde, no conto As Pérolas, no conto A Estrutura de Bolha de Sabão, também no conto A Mão no Ombro. Em outros, há a presença do assassinato ou do suicídio, como em Apenas um Saxofone, em Pomba Enamorada ou Uma História de Amor, A Confissão de Leontina, em Noturno Amarelo e também no conto A Presença. Há ainda espaço para o terror do conto As Formigas, em que duas jovens descobrem no seu quarto que formigas estão trabalhando para montar um esqueleto guardado num caixote. A intertextualidade é outro elemento que vai compor Os Melhores Contos. O conto Missa do Galo é uma releitura do conto clássico de Machado de Assis. No entanto, aquilo que aparece em Assis, de forma sugestiva, na versão da autora paulista ganha mais substância. O narrador da história original é o protagonista, o que limita as possibilidades de conhecimento sobre os fatos. Já o narrador de Lígia Fagundes Telles circula livremente tanto pelo espaço físico quanto pelo interior das personagens, sabendo inclusive o que Conceição e sua mãe pensam. O conto não é narrado exclusivamente do ponto de vista de Conceição, mas a autora faz com que a voz feminina ganhe destaque na narrativa em relação ao original. Por hoje é isso, e na próxima obra vou estar falando sobre Negro, de Cruz e Souza.